Olá pessoal, como é bom buscar o Senhor e como é bom ser feliz sabendo que Deus, Ele sempre está ao nosso lado. Deus, Ele sempre cumpre aquilo que Ele nos prometeu. Por mais que, a Bíblia diz, por mais que pareça tardio, Ele sempre cumpre tudo o que prometeu. A palavra de Deus, ela é a única que pode instruir um homem, uma mulher, a mudar a direção de vida. Se nós soubéssemos como é felicidade com Deus, em momento algum nós deixaríamos de buscar a presença de Deus. E é algo tão maravilhoso saber que Deus, Ele é um Deus zeloso para cada homem e cada mulher que o busca. Se nós conseguíssemos enxergar a grandeza do reino dos céus, mais uma vez eu digo, nós não perderíamos um minuto para com este mundo. O assunto que nós vamos tratar neste dia é algo muito importante para as nossas vidas. Provérbios, escrito por Salomão, o homem mais sábio desta terra, um homem que tem muitos mistérios, disse assim, Provérbios capítulo 14, no versículo 30, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, um homem saudável, com coração saudável, o coração, quando diz a mente saudável, ele tem vida em todo o seu ser. Mas aquele que alimenta a maldita inveja acaba tendo a podridão na sua carne, nos seus ossos. Em Gênesis, lá no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. A questão que, quando Caim, sendo um homem mais velho do que Abel, porque do versículo 1 para o versículo 3, se passou um longo tempo. E Caim
era o irmão mais velho de Abel, e Abel era o mais jovem. A grande questão da oferta de Caim e a oferta de Abel não veio porque um era lavrador e o outro era pastor de ovelhas. A grande questão é que, com o decorrer da vida de Caim, Caim se tornou um homem amargurado. As intenções do coração de Caim eram intenções para o mal, porque os seus pais já tinham conhecido o bem e o mal. Tanto que Deus fala para eles e fala para Caim: Caim, se fizeste o bem, não seria aceito? Então, quando Caim faz uma oferta ao Senhor, não é questão que a oferta dele estava ruim. O grande problema era o seu coração. A inveja, ela é algo que destrói as pessoas. E todos nós temos que sempre pedir a Deus que retire de nós toda a inveja, tudo aquilo que não provém do Senhor. Porque a vida de uma serva de Deus, de um servo de Deus, ela é vivida todos os dias. Vamos pensar que quando eles eram crianças, irmãos, vivendo juntos, já brotava no coração de Caim a inveja contra o seu irmão Abel. E eles foram ficando velhos porque os dois tinham uma profissão. Mas eles foram ficando velhos e a inveja de Caim foi só aumentando. As maldades que ele fazia sobre a terra iam só aumentando sobre a sua vida. Hoje, se alguém se encontra desta forma, faz uma maldade aqui, faz uma maldade ali, às vezes faz uma maldade escondida, não procura praticar o bem, e o coração dessa pessoa vai só se amargurando. Já Abel, ele era um homem que procurou crescer com justiça, procurou ser um homem justo, e na sua vida espiritual, ele veio buscando a Deus. E quando os dois sentiram de fazer uma oferta ao Senhor, a oferta de Abel foi escolhida, não porque Abel era melhor do que Caim, e não porque só Abel fez uma oferta de sacrifício, de sangue, mas porque Abel já vinha colhendo os frutos da justiça, da bondade. Uma vez eu estava no estudo dominical e uma pessoa se levantou a sua voz e falou: poxa, se Deus é Deus, mas por que ele deixa tantas maldades? A Bíblia é cheia de maldade. Ele mandou exterminar vários povos. Deus, e eu respondi para aquela pessoa, lembro até hoje, Deus exterminou vários povos porque, infelizmente, eles eram voltados para a injustiça, para a maldade. E se deixasse aqueles crescerem, eles voltariam ao mesmo pecado, à mesma maldade que eles tinham no coração. A Bíblia diz que, não é verdade, que Caim, infelizmente, mata seu irmão Abel. Mas Deus coloca um selo em Caim, porque a misericórdia e a bondade de Deus sempre está diante do ser humano. Mas
A Bíblia diz que Caim, ele ficou com aquela marca para o resto da vida. Então, que nós venhamos procurar praticar o bem, procurar tirar toda a inveja do nosso coração, da nossa mente. Não é verdade? Em Gálatas, a palavra de Deus, ela nos diz algo muito importante. Gálatas capítulo 6, no versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Tudo que o homem planta nesta terra, ele vai colher. Por isso, não tem inveja se fulano de tal está com um carro novo, se ele comprou uma casa, se ele abriu um negócio. Cada um tem a sua vida. Faça a sua vida. Que nós possamos, cada um de nós, fazer a nossa vida. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, ele vai colher. Tudo que a gente planta, meus irmãos, nós vamos colher. Se nós plantamos ato de justiça, nós vamos colher a justiça. Se nós plantamos atos de maldade, nós vamos colher a maldade. Então, Caim e Abel não é diferente de nós. Às vezes hoje o mundo está assim, né? A pessoa faz algo errado e as pessoas dizem que estão certas. Mas Deus julgará todas essas causas. O reino dos céus está preparado para aqueles que têm justiça no seu coração, que fazem o que é justo. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Então é isso. Não é porque um é melhor do que o outro. A fé estava alicerçada em Abel porque ele era justo, não era perfeito. Eu e você não somos perfeitos, mas nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e o Espírito Santo que deve guiar a nossa vida. Meu irmão, não adianta. Qualquer um de nós pode ser a família. Se dentro da sua família, da minha família, você procura fazer a justiça, o seu cônjuge não pratica, vai se fazer o quê? Se um familiar teu não procura fazer a justiça, ser justo, e você procura fazer a justiça ser justo, vai se fazer o quê? Cada um vai colher aquilo que plantar. É verdade que às vezes o bom sofre por causa do injusto. Mas aqui nós estamos falando sobre a inveja. A inveja, ela traz atos de injustiça. E a inveja, como nós lemos em Provérbios, é podridão para os nossos ossos. Então, diz mais na parte B do versículo 4 de Hebreus 11, que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, a justiça de Abel, até hoje ainda clama, ainda é falado. Por quê? Porque Deus é um Deus justo, que cuida de cada um de nós. Os dois sacrifícios que tiveram não quer dizer que um era mais importante do que o outro. A diferença estava na mente sincera, de ser justo, de não ser injusto, de ser uma pessoa honrosa, de não ser uma pessoa invejosa. Então, neste dia,
que nós possamos procurar andar com inveja de nada de ninguém. Se ele conseguiu, se ela conseguiu, amém. É problema deles. E que nós venhamos conquistar as coisas que Deus preparou para mim e para você. Nunca, meu irmão e minha irmã, tenha inveja de ninguém. Se vir esse desejo, nós repreendemos no nome de Jesus. Fique na paz e fique com Deus.